Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui na Tua casa. Nós estamos aqui porque Te amamos, Senhor. Te desejamos. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, de maneira única, singular, particular. Toca nos nossos corações. Nos ensine a Tua verdade. Que esse seja um ano de crescermos ainda mais no Senhor. De chegarmos mais próximos do que o Senhor tem para nós. Que nós possamos andar até chegar à estatura de varão perfeito. O nosso desejo é agradar o Teu coração somente, Pai. Então nos ensine, nos exorte, nos mostre o caminho, nos direcione. Que a Tua palavra seja alimento, que a Tua palavra seja a fonte de água que nós precisamos. Nós Te oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém? Pois bem, hoje eu vou falar mulher melhore, só que agora é a parte 2. Se você não assistiu a 1, não tem problema, elas não estão interligadas. Essa mensagem, na verdade, é um comparativo. Eu fiz um quadro comparativo de 2 mulheres da Bíblia em sentenças e nas divisões do sermão. Vou resumir o Mulher Melhore 1, porque se você não assistiu, você vai poder assistir no canal do YouTube, mas vai saber do que se trata. Eu falei da mulher processada e da mulher melhorada. No 1, eu disse que a mulher processada tem a rotina como um peso. E aí eu falei de Marta. Mas a mulher melhorada tem a rotina como um altar. E falamos de Maria. Falei também que a mulher processada segue a Deus pelo resultado. E aí eu falei de Raquel. Mas a mulher melhorada segue a Deus pelo relacionamento. Eu falei de Noemi. Na terceira menção, eu falei que a mulher processada desiste na primeira prova. E aí falei da mulher de Jó, sangue de Jesus. Mas falei também da mulher melhorada, que obedece a Deus mesmo sem garantias. E para isso nós usamos Rebeca. Falei também da mulher processada, que transforma dor em identidade. E para isso falei da mulher encurvada. E também falei da mulher melhorada, que transforma dor em propósito, chamado. E para isso eu falei de Débora. Então hoje nós vamos começar uma segunda etapa do Mulher Melhore. E começar em todos os sentidos, porque nós estamos em janeiro e janeiro é maravilhoso. Janeiro é o ano das promessas, é o mês das promessas. É o mês das metas, é o mês dos sonhos. É o mês em que a gente estabelece muitos sonhos e promete muitas coisas. A gente promete que a gente vai ser melhor. A gente promete que a gente vai emagrecer. A gente promete que a gente vai ler a Bíblia todos os dias, que a gente vai orar todos os dias. A gente promete que a gente vai amar mais. A gente promete que a gente vai perdoar mais. A gente promete até que a gente vai ficar mais paciente, verdade ou não? A gente sai prometendo e dizendo: Deus, eu quero ser uma mulher melhor. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero crescer, eu quero isso. E deixa eu te falar, é maravilhoso. Eu amo essa sensação. Tem algo muito especial em janeiro. Por quê? Porque isso mostra nossa sede, nossa vontade, o nosso desejo mais íntimo de melhorar, de crescer, de avançar, de mudar. Mas de fato, a gente precisa falar que existe uma diferença brutal entre desejar melhorar e melhorar de fato. Infelizmente, no fim do ano, para muitas, não vai ser um momento de satisfação. Por quê? Porque a verdade é que muitas vão passar o ano inteiro tentando, mas poucas vão passar o ano inteiro se transformando. Muitas vão se esforçar até, mas poucas vão se entregar completamente pela transformação. Algumas vão mudar de comportamento, mas não vão mudar o coração. Algumas vão olhar para trás e vão perceber: eu me esforcei, eu fiz tanto, mas eu mudei tão pouco. Porque às vezes a gente se esforça, mas a gente não consegue. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero fazer você pensar que sempre que a gente deseja crescer, melhorar, tem 2 caminhos pra gente. E o caminho não está fundamentado no esforço, mas na direção do nosso coração. O problema é que a gente está se esforçando muito em mudar um comportamento, em mudar um hábito. E a gente deveria se esforçar mais em direcionar o nosso coração para aquilo que Deus deseja. E é por isso que a gente vai falar do caminho da mulher processada. Que é aquela mulher que até melhora por fora, mas por dentro ela continua quebrada. Por dentro ela está exausta. Por dentro ela está ferida,
machucada. Por quê? Porque ela muda a rotina, mas não muda a raiz. Porque ela muda a maquiagem, mas não toca no coração. Porque a mulher processada, ela tenta mudar o comportamento, mas ela não vai na raiz. Ela não entrega a ferida para Deus. É aquela mulher que faz tudo certo, mas faz pelos motivos errados. E aí, minha filha, tudo fica errado. Porque a processada, ela também quer crescer. Ela também quer fazer o certo. E às vezes ela está fazendo, mas os motivos são escusos. A mulher processada, ela corre atrás de resultados. Mas ela não corre atrás de um relacionamento com Deus. Então ela quer crescer, ela quer mudar. E ela até muda. Mas ela muda para ser amada, valorizada, validada, aceita, aplaudida. Porque o problema está no coração. E a melhorada é diferente. Ela insiste na transformação real. Porque a mulher melhorada, ela não se contenta com aqueles ajustes superficiais, naquilo que aparece do lado de fora. De fato, ela quer uma transformação verdadeira. Ela se preocupa com o seu coração. A mulher melhorada é quebrantada. Ela tem um coração quebrantado. Ela entrega a raiz. Ela entrega o coração. A mulher melhorada é essa que não está aqui só desejando mudar a fachada da casa. Ela está entregando os fundamentos para Deus. Ela quer reconstruir, ela quer recomeçar, ela quer ser de fato uma pessoa melhor. E sabe o que é mais difícil de entender? Que às vezes a processada e a melhorada estão fazendo as mesmas coisas. Às vezes a processada e a melhorada estão orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, mas os corações estão completamente diferentes. Uma está fazendo isso porque quer ser vista, e a outra porque já foi encontrada. Entende? Uma está fazendo porque ela quer plateia, a outra quer o aplauso de um só. Uma está fazendo isso porque quer elogios, a outra porque quer cumprir o seu propósito. Uma está fazendo isso porque quer ser vista pelas pessoas, e a outra está fazendo isso porque quer ser aceita por Deus. Sabe, existe uma diferença. A diferença está no coração. A processada está tentando agradar todas as pessoas porque ela quer ser popular. Mas a melhorada está procurando agradar a Deus. E a minha pergunta para mim e para você hoje é: a partir desse ano. E essa não é uma pergunta que eu quero que você responda para mim. Essa é uma pergunta que eu quero que você responda para Deus. De fato, quem você quer ser? Você quer ser a mulher processada que até muda, mas não é transformada? Ou você quer ser de fato uma mulher melhorada, que de dentro para fora não ajusta apenas o comportamento, ajusta o coração? Nós estamos aqui não para ajustar comportamento, que aqui não tem coach para dizer faça isso, não faça aquilo. Nós estamos aqui para ajustar o coração, porque aqui tem a palavra que penetra profundo. Entende? Nós estamos aqui para correr atrás não de resultados, mas para descansar em Deus quando é necessário. Nós estamos aqui porque nós queremos de fato sermos reais. E hoje nós vamos falar de mulheres reais, com dores reais, com histórias reais, mas que escolheram caminhos diferentes. A gente vai falar mais uma vez da processada e da melhorada. Vocês estão comigo aqui, mulheres? Então vamos para a primeira diferença? Pode doer um pouco, mas passa. Vocês entendem, né? Vocês sabem. Eu mordo e assopro. No fim a gente pede para a Fernanda subir e cantar aquela música bem que ela já cantou, não é? Que a gente chora e tudo fica bem. Amém? Vamos lá? A mulher processada, ela aparenta ter tudo, mas a melhorada sabe onde está a sua fonte. E para isso eu quero falar da mulher samaritana versus a viúva de Sarepta. O texto de João capítulo 4, do verso 13 ao verso 14, você pode abrir para ler comigo. Se você não quiser, você pode anotar e pode prestar bastante atenção para que essa mensagem fique no seu coração. João capítulo 4, do verso 13 ao 14, diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui nós vemos a história da mulher samaritana.
E agora eu quero ler com você o texto de 1 Reis, capítulo 17, do verso 12 ao verso 16. A história da melhorada da viúva de Sarepta. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num pouco de jarro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. A farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou. A mulher processada é essa mulher que aparenta ter tudo. E para mim, a mulher samaritana se encaixa nesse retrato de uma mulher processada. Tinha muitas histórias para contar. Tinha muitas vivências. Já teve 5 maridos, estava no 6º. E mesmo assim continuava tendo sede. Porque aparentemente ela tinha tudo, mas não tinha nada. Assim é a história da mulher processada. Ela é alguém que aparenta ter tudo, mas vive com sede. E ela tinha uma sede, não era uma sede de água, gente. Era uma sede de sentido. Era uma sede de identidade. Era uma sede de paz. Era um vazio existencial que nenhum outro relacionamento tinha proporcionado para ela. Nenhum homem tinha curado, nenhum homem tinha preenchido aquele buraco. Aquela mulher vivia com uma sede interminável. O texto fala que ela vai buscar água num momento incomum, porque ela também tinha vergonha, além de ter sede. Ela tinha vergonha de outras mulheres, porque aquela mulher colecionava distrações para tentar saciar a sede que só Deus podia saciar. Talvez você olhe para a mulher samaritana e pense: sangue de Jesus tem poder, Thalita. Eu estou longe de parecer com essa mulher. Deus me livre de ter 5 homens e estar no 6º. Talvez você não se assemelhe à mulher samaritana, porque você nunca passou por essa situação. Mas talvez você se assemelhe a ela, porque você esteja presa num ciclo de dopamina barata. Talvez você esteja presa num ciclo de gratificação instantânea. Você esteja presa às distrações da vida. Aquela mulher fazia dos homens sua distração. Ela queria anestesiar a alma, ela queria se curar, ela queria beber de uma fonte que suprisse o seu interior. Então ela se distraía. E muitas de nós nos assemelhamos a ela, porque hoje estamos tão sedentas, buscando em distrações, em coisas que não podem nos saciar. Nós vivemos a época e a era da distração. Vamos falar a verdade. A gente está o tempo todo pulando de uma distração em uma outra distração. E quando a gente se percebe, a gente se perde no meio do caminho. Nós estamos aqui para falar da mulher samaritana e dizer que ela era processada e tentar enxergar se existe alguma característica dentro da nossa vida para que a gente não esteja no poço, de frente para a fonte, procurando água, sem perceber que a pessoa que está sentada do nosso lado é a própria fonte. Às vezes nós estamos sentadas no poço, buscando uma água. Do nosso lado tem a fonte, mas a gente está preocupado com aquela água que não pode saciar a nossa sede. Aquela mulher estava no poço, mas estava tão longe da fonte. E foi ali, no lugar da sua rotina, que Jesus apareceu. Eu amo que Jesus aparece no lugar da nossa rotina, não é? Jesus aparece no momento que a gente mais precisa. A gente estava ali sentada, precisando de água, Jesus aparece. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Jesus começa a falar para ela. Jesus começa a falar o que ninguém via, mas ele sabia. Mas Jesus não condena. Não, Jesus não machuca, Jesus não humilha. Jesus conta a história dela sem agressão. Jesus oferece para ela algo que ninguém tinha oferecido. Jesus oferece uma fonte eterna. O texto diz em João 4,14, diz assim: quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É como se Jesus estivesse olhando para aquela mulher dizendo: mulher, basta, tá bom. Pare de tentar buscar numa fonte que só esgota você. Eu sou a fonte. Às vezes Deus precisa sentar do nosso lado e dizer assim: pare de buscar numa fonte que só esgota você. Eu sou a sua fonte. Quantas vezes a gente está buscando nas pessoas, a gente está buscando nas coisas,
saciar um vazio existencial. Às vezes por causa de uma rejeição a gente fica procurando em um, em outro, em um, em outro, aquilo que só Deus pode preencher. Aquele vazio que só Deus preenche. A gente tá porque fulano não gosta de mim, porque Beltrano não me aceita, porque esse me trata desse jeito. E a gente se esquece que a única pessoa que pode saciar a nossa sede é o Senhor. Às vezes tá ali no poço querendo água. A gente tá ali no poço da distração, buscando pessoas, buscando dinheiro, buscando coisas. E Deus está dizendo: eu sou a fonte. Tudo isso só tá te esgotando. Tudo isso te deixou desse jeito. E talvez a gente pense: não, eu não sou assim não. Mas quantas vezes o nosso comportamento fala isso? Eu durante muito tempo procurei água na fonte errada. E eu era crente, sempre fui, nasci num lar cristão, sempre fui uma menina temente ao Senhor. Minha mãe é uma mulher de Deus, me ensinou a amar Jesus. Mas em muitos momentos da minha vida eu pensava assim: eu preciso desse amor. Eu achava que o amor de A, de B, de C era aquilo que iria me suprir. Até o momento que tudo me foi tirado. Até o momento que eu disse assim: eu não tenho mais nada. E no dia que minha filha morreu eu falei: Deus, eu só tenho a Ti. Se tem uma coisa que agora eu descobri eu só tenho o Senhor. Porque quando a gente perde aquilo que é mais valioso pra gente, a gente descobre o que de fato é valioso. A gente descobre o Senhor. A gente encontra um tesouro inestimável, uma fonte que não se esgota, eterna. E a gente diz assim: Deus, eu procurei em tantas pessoas aquilo que só Deus poderia preencher. E talvez você pense: eu não estou procurando. Mas quando você se fere, quando alguém não te corresponde, você está procurando. Quando você se machuca, quando alguém fala o que não deveria, você está procurando. Porque ao invés de buscar o aplauso de um somente, você está querendo uma plateia. A aceitação de um apenas, você está querendo a aceitação de todos. A mulher processada é essa mulher que aparenta ter tudo, mas não tem nada. Mas e a melhorada? Ela sabe onde está a sua fonte. Agora nós estamos diante de uma mulher, uma viúva, a viúva de Sarepta. Aquela é um retrato de uma mulher melhorada, que sabia onde estava a fonte dela. Por quê? Porque não tendo nada, ela tinha tudo. Porque aparentando não ter, ela tinha. O texto mostra que ela não tinha status, ela não tinha marido, ela não tinha nenhum plano B. Ela só tinha o quê? Um punhado de farinha, um pouco de azeite e um filho para sustentar. Mas o texto diz que quando o profeta chega até ela e pede água e pão, o que é que ela faz? Ela escolhe obedecer. Porque ela reconhece que mesmo não tendo tudo, ela tem quem tem tudo. Ela tem a fonte. E ali no meio daquela entrega sem garantias, a viúva de Sarepta revela onde estava a sua verdadeira fonte. Ela revela que a sua fonte não estava na sua botija de azeite, nem no punhado de farinha. Ela revela que a sua fonte estava na sua obediência. Deixa eu te dizer, onde está a sua fonte? Onde está a sua confiança? Sua confiança está na sua farinha, no seu azeite? Sua confiança está no que você tem? Ou sua confiança está no Senhor? Aquela mulher tinha pouco, gente. E a confiança dela não estava ali naquele pouco. Porque quando alguém pede um pouco, ela diz: tudo bem, eu dou. A confiança dela estava na obediência dela, em quem tinha tudo, o Senhor. Uma fingia ter tudo, a outra deixou claro que não tinha quase nada, mas só uma conhecia a verdadeira fonte. Que nós sejamos a mulher que conhece a verdadeira fonte. A gente não está aqui para sentar no poço e viver distraído e não perceber que a fonte está do nosso lado. A mulher processada, ela tem muito movimento, ela tem muitas histórias, ela tem muitas experiências, ela faz muito, faz, porque ela acredita que ela precisa o tempo todo estar fazendo. E sabe qual é o maior erro da mulher processada? É que ela conversa com todo mundo, menos com a sua própria alma. A mulher processada, ela fala com todos, menos consigo. Ela vai sempre no poço, talvez todos os dias, mas não reconhece que a verdadeira fonte está dentro de si. A mulher processada, ela é tão distraída que ela está falando com tudo e todos, mas ela não tem tempo de aquietar a alma para ouvir a si própria e reconhecer
que a fonte está ali dentro dela, o próprio Senhor. E aí ela fica, eu tô com sede, eu tô com sede. Claro que ela não parou. Ela não parou de falar com os outros sem reconhecer que ela precisava aquietar a alma e beber da água que o próprio Deus poderia lhe dar. Às vezes a gente tá assim, gente, sem se perceber, a gente tá como Marta andando de um lado pro outro. E aí a gente se sente vazia. E a gente diz assim, rapaz, eu tô com uma sede, eu tô com uma sede, eu tô com uma sede. Porque você não aquietou a alma. Porque você não entendeu que sua fonte é o Senhor. Não é ter tudo. A viúva de Sarepta não tinha nada. A gente pode estar em ausências. A gente pode estar com saldo negativo no banco. A gente pode estar com aluguel atrasado. A gente pode estar em aparente ausências. Mas se a gente reconhece a fonte, a gente responde com submissão e obediência. Sabe por quê? Porque nossa confiança está nele. No dia que a gente colocar a confiança na nossa força, no braço da carne, naquilo que nós temos, a gente se transforma numa mulher processada. Mas Deus nos chamou para sermos como a viúva de Sarepta. Sabe, talvez você esteja aqui e disse assim, meu Deus, eu estou como uma mulher samaritana, sentada no meio do caminho, perdida em mim mesmo. Sabe, Deus está aqui hoje para te dizer, filha, eu parei tudo para te encontrar no meio da sua rotina, no meio da sua sexta-feira. Eu sei que todo mundo tem rotina aqui, todo mundo trabalhou, correu, fez muitas coisas hoje. Mas eu amo que Deus tem sempre um tempo para dizer assim, eu tô aqui. Quem fez almoço aqui? Todo mundo fez quase, né? Todo mundo. Vocês não estão fazendo almoço de vocês não, gente? Sangue, já que fiquei com medo. Eu fiz o almoço. Eu estava meditando, parei, fiz o almoço, voltei. No meio dos nossos afazeres, Ele está ali, Ele é a fonte. Mas sabe qual é o problema? Às vezes nós estamos tão distraídas e não percebemos. Ou talvez você esteja assim, como a viúva de Sarepta, pensando assim, estou um pouco cansada. Cansada de só ter um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas Deus é o mesmo que nos encontra, que diz assim, entrega esse pouco com fé. Eu sou a fonte do suprimento na sua vida. Para de tentar procurar no poço quando você precisa procurar na fonte. Então, se você quer de fato ser transformada, para de procurar o poço e começa a procurar a fonte. Para de procurar nas coisas e começa a procurar em Deus. Satisfação real, suprimento verdadeiro a gente só encontra em Deus, mas a gente está distraído demais para perceber. Deixa eu te falar, no ano 2024, em dezembro de 2024, eu percebi que quando eu entrava no Instagram, eu postava, porque eu gosto de postar, eu vou ali, eu posto, eu rio, eu me divirto, eu posto meu dia a dia. Vocês me conhecem, sabe como é? Aparece descabelada, só a graça, sangue de Cristo. Até quando as pessoas me veem arrumadinha, falam, meu Deus, pastora, você é bonita, eu fui mulher arrumada, né? Glória a Deus. E aí eu posto, e aí eu percebi que toda vez que eu entrava pra postar, vez ou outra eu fazia o quê? Rolava a tela. Eu ia ver algumas coisas. E quando eu me percebi, eu já tava ali meia hora, 40 minutos, 1 hora. E quando eu vi, eu perdi muito do meu tempo. E mais, perdi me estressando. Porque eu seguia muita política. E eu preciso confessar, eu tenho um sangue quente. E eu olhava e ficava, que absurdo, Jesus tem misericórdia, não aguento nem ouvir a voz desse homem. Deus, até quando? Aí Deus disse assim, calma, Thalita, você está se perdendo aí, ó, no meio dessa distração. E aí eu parei, eu disse, Deus, me perdoa, eu tô me distraindo com isso aqui. Aí eu pensei assim, eu vou parar de seguir essas coisas. Eu pensei, foi a primeira minha. Eu vou seguir só meus amigos. Eu falei, eu não posso deixar de seguir meus amigos, né? Aí Deus disse assim, não, tô te chamando pra sair das distrações. Eu falei, tem certeza, Deus? Tem certeza? Aí Deus disse assim, você não tá querendo me conhecer melhor? Perdeu 1 hora aí, ó. 1 hora de Bíblia tinha dado bastante tempo, tinha ou não tinha? Eu falei, Deus me perdoa. De vez em quando ele dá uma lapada assim na gente, dá ou não dá? Aí eu falei, Deus, eu vou, viu? Aí eu pensei assim, vou entrar e só postar. Não, gente, porque a tentação é maior. Tá ali pra você ver. Aparece. Aí você quer saber, eu vou deixar de seguir todo mundo. Deixei de seguir todo mundo. Mesmo meu marido, para não sair nas páginas de fofoca que eu tinha brigado, né? Só fiquei seguindo Arthur e minhas contas. A igreja,
minha plataforma de curso e só. Não segui mais ninguém. Eu já estou há mais de ano, gente. Eu confesso a você que se você perguntar assim, já passou o teu propósito? Já, porque eu tinha dito ao Senhor que eu ia fazer 1 ano. Mas sabe, eu não quero mais voltar. Eu posso voltar, não tenho problema nisso. É bom você acompanhar seus amigos, é bom você ver o que cresce, é bom. Mas a gente precisa ter cuidado para a gente não estar sentada no poço, na frente da fonte, pedindo água para o poço. Nós precisamos buscar a fonte. Essa é a diferença da mulher processada e da mulher melhorada. Segunda, a mulher processada, ela quer controlar. Calma, respira fundo. Não fica rindo, senão tu vai te denunciar. A mulher processada, ela quer o quê? Ela quer controlar. Nada se parece com a gente. Não é verdade, gente? Mas a mulher melhorada sabe em quem confiar. E para isso nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de Sara. Oh, Jesus. E vamos falar de Abigail. Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao verso 2 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Todo mundo conhece a atitude impensada de Sara, sim ou não? Sim, é um exemplo de alguém que quer controlar. Aí vem o oposto, vem Abigail. 1 Samuel 25, 32 ao 33 diz assim: Disse Davi a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que a enviou hoje ao meu encontro. Bendito seja a sua sabedoria e bendita seja você mesma, por me impedir de derramar sangue e fazer justiça com as próprias mãos. Vamos lá para mais duas? Eu espero que a gente se enquadre na segunda. Mas se não conseguir, não tem problema, porque a gente está aqui para melhorar. Amém? Nós estamos aqui para ser uma mulher melhorada. Então já acorda essa mulher que está do seu lado falando: Dorme não, que tu vai melhorar agora. Fala, essa é a hora que Deus te separou. Você que está me assistindo online, fala assim, escreve aí: eu vou ficar acordada, bem atenta. Talvez seja esse o momento que Deus quer falar comigo. Sara é um exemplo clássico da mulher processada. Porque ela crê, gente, não é de todo mal. Não fica achando que a mulher processada é a pior de todas. Não, ela crê. Ela só não confia no tempo de Deus. Ela crê no milagre. Ela só não confia que Deus está certo fazendo na hora certa. Ela crê que Deus pode fazer, mas ela quer dar o jeito dela também. Ela também quer mandar, não é só Deus que manda não, né? Ela crê que Deus vai fazer, mas ela diz: espera aí, Deus, eu também tenho boas ideias, né? Ela crê, mas ela diz assim: Deus, eu sei controlar meu marido. Ninguém melhor do que eu, que conhece ele. E aí Sara faz o quê? Ela diz assim: pega Agar, Abrão. Talvez assim a gente resolva esse problema. A mulher processada é o tipo da mulher que é assim: quando o céu não se move na velocidade dela, ela vai e se move. Quando o céu não faz no tempo dela, ela vai lá e faz. Ela termina indo à frente, atropelando e resolvendo aonde? Na carne. E aí o resultado é um filho fora da promessa, uma confusão dentro de casa e um problema que ela não tinha nem estrutura para resolver. Às vezes nós estamos nos assemelhando a Sara. A gente crê na promessa, confia na promessa, mas demorou, a gente vai lá e faz com as nossas próprias mãos. Nós precisamos entender que Deus não espera de nós pressa, Ele espera de nós confiança. Deus não está querendo que a gente vá na frente e faça. Deixa eu te dizer, Sara não era terrível. Para de Sara, sangue de Cristo tem poder. Não é que a gente tem uma postura arrogante para Sara. A gente diz: como que Sara não foi capaz de esperar em Deus? Gente, Sara é o reflexo de uma mulher, de uma mulher humana, de um ser humano, de uma mulher ansiosa, não é? De uma mulher preocupada, de uma mulher que sempre tem um plano B para quando o plano A de Deus atrasa.
Vocês estão rindo, né? Qualquer semelhança não é coincidência. Às vezes a gente é Sara. A gente está sempre dando plano B para Deus, pensando que Ele está atrasando no plano A. Gente, Sara é o retrato da mulher que ela ora hoje. Amanhã ela está, Deus, olha, se um anjo pegou um engarrafamento e atrasou minha bênção, eu tenho um GPS, um Waze para dar outro caminho para ele. Não é? Deus atrasou. O anjo pegou um engarrafamento, errou o caminho. Como eu costumo errar aqui nessa terra, sangue de Jesus tem poder. Toda vez que eu venho para qualquer lugar, eu digo, Deus, tenha misericórdia, Pai, não me deixe errar. Não me deixe errar, não me deixe errar, não me deixe errar. Porque eu erro todos os caminhos do ex. Minhas filhas, dentro do carro, elas ficam mais crentes do que elas de fato são. Vira pentecostal, Deus, por favor, Pai. Hoje eu vim, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai comigo aqui, Deus. Não deixa eu atrasar no culto, não. Sara é um reflexo de uma mulher processada. Que tá ali, Deus, tá demorando, vou fazer do meu jeito. E Abigail, gente, Abigail é o oposto. O Abigail é o reflexo de uma mulher que estava diante de um problema gravíssimo. Ela estava diante de um marido insensato, de um exército vindo ao seu encontro e de uma morte iminente para ela e para toda a sua casa. E como é que ela responde? Com desespero? Não. Responde com calma, com paciência e espera o tempo necessário. Abigail faz exatamente o oposto de Sara. Ela não tenta manipular Deus. Abigail prepara pão, vinho, suprimento e vai ao encontro de Davi. Com o quê? Com as palavras certas, no momento certo. Abigail sabia, gente. Ela sabia que ela não tinha controle sobre o marido. Tinha? Não tinha, porque ele era um homem sensato. Ela tinha controle sobre a fúria de Davi? Também não. E nem tinha controle sobre o que aconteceria. Mas ela tinha controle sobre a sua postura. E a sua postura determinou o salvar da sua casa, da sua família e impedir um massacre. Porque uma mulher que sabia, eu não posso controlar a postura dos outros, mas posso controlar a minha. Deus está nos chamando para ser como Abigail. A gente não pode ser Sara na pressa, na raiva, na agonia. Deus não está fazendo, eu vou lá fazer. Bota H, faz isso, faz aquilo. Quando a gente vê, a gente está com um problema que a gente não é capaz de sustentar. Nós precisamos ser Abigail. A gente precisa ser o tipo de mulher que tem um homem sensato, tem outro furioso, tem um exército vindo. Nenhum deles eu consigo controlar, mas eu consigo controlar a mim mesma. Eu consigo controlar minha postura. Eu sei como eu vou responder. E na medida que eu responder, é a medida que eu vou colher. Tem um comentarista que eu gosto muito, Warren Wiersbe. Ele disse que a fé que não sabe esperar acaba tentando substituir Deus. E quando a gente tenta substituir Deus, a gente sempre vai causar uma confusão. Sara tentou resolver na lógica humana aquilo que só um milagre de Deus podia resolver. Verdade ou não? Deixa eu te dizer, tem coisas que só um milagre de Deus. Para de ficar pensando, mulher. Em nome de Jesus, tu pensa demais, melhora. Tu fica pensando, o que é que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo. Tem coisa que não dá nem pra gente pensar. Não dá nem pra gente dar nossa força, nossa energia. É só milagre, querida. Para de buscar uma solução. A gente vai pro papel, vai pra conta. Mulher, te desgasta não. Tem problema que a gente não pode nem pensar, se desgastar, se preocupar. Porque não importa a nossa capacidade racional, não vai resolver. Só resolve com milagre. Tem coisa na vida que é assim. Tem coisa que eu digo assim, olha Deus, eu podia até tentar achar uma solução, ler livros para buscar uma saída. Não adianta, é só intervenção divina. Sara ficou tentando com lógica, com os pensamentos, o que é que eu faço? Deixa eu ver quem eu escolho para deitar com meu marido. Ela deve ter feito uma seleção. Fez ou não fez? Fez. Se fosse as mulheres de hoje em dia, ia pegar mais feia. E eu não ia. Tinha muitas servas. Tinha ou não tinha? Você não fica imaginando as coisas, não? Porque eu imagino. Eu imagino as cenas bíblicas. E imagino que Sara pensou. Pensou ou não pensou? Pensou. Ela pensou. Ela bolou várias estratégias, sim. Mas ia adiantar? Não. O que ela precisava era
milagre. Deixa eu te dizer, controle demais é confiança de menos. Toda vez que você fica querendo controlar um problema, é a prova de que você não confia em Deus para resolver o seu problema. E deixa eu te dizer, controle pesa, cansa e exaure. Confiança traz paz. Se a gente bem soubesse, a gente não ia querer controlar era nada. A gente quer controlar até a pia da nossa casa. Verdade ou não? Gente, mulher gosta de controlar as coisas. Vamos falar a verdade. Eu falo por mim. Eu sou assim, tá todo mundo tirando uma foto. Eu, para aí. Ó, tu que é mais baixinho, vem pra cá. Tu que é alto. Quando eu vejo, eu tô controlando a cena. É inato da mulher. É verdade ou não? É. Esses dias eu fui numa loja comprar um presente pra uma pessoa. E aí, vi 2 brasileiras provando um suéter. Gente, a menina provou, tava apertado. O que foi que eu fiz? O que vocês estão imaginando? Eu fui lá, minha filha, você é muito novinha. Compre um maior, vai ficar mais elegante, vai ficar mais bonito. A menina olhou pra mim assim como que diz, quem és tu? E depois eu pensei, quem sou eu? O que é que eu tô fazendo? Sou nem a mãe da menina. Já estava controlando o tamanho do suéter da menina. Verdade ou não? E aí no fim você fica o quê? Você fica mais pesada. Você fica exausta. A mulher processada quer controlar. Por quê? Porque ela não confia. Ela não confia no tempo. Mas a mulher melhorada, ela confia em quem prometeu. Ela confia em quem fez a promessa. Ela sabe que não importa o tempo. A mulher processada, ela quer agir, ela quer fazer. Mas ela se esquece que o reino se move com descanso. Verdade ou não? Quando a gente descansa em Deus. Muitas ouvem só a promessa, mas se esquecem que Deus é capaz de fato de prometer. Aí a gente fica assim, hoje, Jesus, eu tô aqui só lembrando, tá? O Senhor me prometeu, igual menino pequeno. Quando a gente promete alguma coisa, que fica, mãe, você me prometeu, mãe. Mãe, você disse que ia me dar um pirulito, mãe. É só na minha casa? Se eu disser a Helena que eu vou dar um pirulito ou um chocolate, ela vai passar o dia que Deus deu. Mãe, você falou, mãe. Mãe, você prometeu. Mãe, você disse. Mãe. Você tá rindo, faz a mesma coisa com Deus. Faz ou não faz? Faz. Deus disse, você diga, Deus, o Senhor disse. Deus, o Senhor falou. Deus, o Senhor prometeu. Controlar é um peso, mas confiar é descansar. É descansar. E talvez você esteja tão cansado, tentando ajustar tudo. Mas você precisa ser como Abigail. Deus foi lá e honrou. Honrou a obediência dela. Honrou a confiança dela. Honrou a sabedoria dela. Deus vai honrar quando a gente tiver a atitude adequada. Terceira e última comparação da processada com a melhorada. Vocês estão preparadas? A mulher processada muda o comportamento para agradar as pessoas. Mas a mulher melhorada muda o coração para obedecer a Deus. Isso aqui é muito importante a gente falar. Vamos falar de Safira e de Esther. Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 2, depois o 7 ao 10. Diz assim: um homem chamado Ananias com sua mulher Safira também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do lucro. Sabendo disso também sua mulher, que fique claro, o texto bíblico deixou, não foi só ele, foi ela também. Não era vítima do que o marido fez, era cúmplice, tá? Leia o texto bíblico com entendimento. E aí o texto continua: e trouxe o restante e colocou aos pés dos apóstolos. Cerca de 3 horas mais tarde entrou a mulher de Ananias sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, foi por esse preço que vocês conseguiram essa propriedade? Respondeu ela: sim. Ela sabia ou não sabia? Sabia. Foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em um acordo para tentar enganar o Espírito do Senhor? No mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Agora vamos para Esther capítulo 4, do 13 ao 16. Diz assim: Mardoqueu mandou de volta a seguinte resposta: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus.
E aí o texto continua e diz: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuar em meu favor. Quando isso for feito, irei eu ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Safira é o perfeito retrato da mulher processada. Vendeu uma propriedade para doar tudo para a igreja. Bonito, né? À primeira vista parece lindo, muito generoso. Um casal engajado, comprometido. Só que eles queriam a reputação de alguém que doou tudo sem ter doado. Eles queriam a glória de alguém que fez uma coisa que não fez. Safira era o exemplo de uma mulher que tinha um comportamento para agradar as pessoas. Por que que ela fez isso? Porque ela viu que quando Barnabé doou tudo, foi honrado pela igreja. Ela viu que quando a igreja vivia para dar tudo o que tinha, eles eram aplaudidos, eles eram benquistos. Então foi que Safira pensou assim: a gente também precisa desse status aí, ó. A gente precisa desse aplauso aí, ó. A gente precisa dessa boa fama aí, ó. Barnabé está bem quisto agora na igreja, ó. Barnabé está na prateleira de cima com os apóstolos. Doou tudo. Tá todo mundo achando ele o máximo. Também quero. Vendeu uma propriedade. Bonito? Sim. Doou? Bonito? Sim. Pelos motivos errados, escusos. É por isso que eu falei para vocês: a mulher processada às vezes até faz coisas boas. O problema é o coração. Porque não está fazendo para agradar a Deus, está fazendo para agradar os homens. Está fazendo pelos aplausos. Está fazendo para ser vista, não para ser aceita por Deus. Safira é o exemplo da mulher que está fazendo para agradar homens. E se a gente não cuidar, nós estamos como Safira, mais preocupada em agradar a homens e menos preocupadas em agradar a Deus. A gente tem medo de falar o que deveria falar porque a gente pensa, vai pensar mal de mim. É ou não é? A gente tem medo de exortar porque a gente pensa assim, não quero perder a amiga. Você se preocupa mais com a amiga do que com Deus? Você já percebeu como que a gente está viciado na aceitação das pessoas? A gente está viciado. A gente quer que todo mundo ame. O problema nunca foi ter dado metade da propriedade. Quando Pedro diz assim: olha, não tinha problema, a propriedade não era sua, você não vendeu. Ele não diz isso no texto, ele diz: o dinheiro estava na sua mão, você não precisava. Alguém te pediu para doar tudo? Não. Alguém exigiu que ela tinha que doar tudo? Não. Ela poderia ter dado uma parte e ficado com outra para si? Poderia, mas ela queria o quê? Ela queria a glória de quem doou tudo sem doar tudo. Tem muita gente querendo a glória de um sacrifício que não é capaz de fazer. Tem gente que está querendo o aplauso de uma mudança que não foi capaz de efetuar em si mesmo. Tem gente que está querendo fama por algo que ainda não renunciou. Está querendo ser vista por algo que não é capaz de fazer. Safira. 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 Safira é o tipo de pessoa que não percebe que uma pequena mentirinha é uma ausência de integridade. E às vezes, sem querer, a gente está aí. Safira mudou seu comportamento, foi capaz de vender algo só para agradar as pessoas. E é perigoso. É perigoso estar no modo Safira. Porque sabe quando é que a gente está no modo Safira? Quando a gente está performando. A gente doa quando alguém está vendo. Na hora da oferta, a mulher que está do meu lado passa a sacola e diz assim: não, vou tirar para mostrar que eu sou generosa. Ó a motivação. Não deu para honrar o nome do Senhor nem abençoar a casa de Deus. Ela deu porque ela queria que a outra pessoa visse. O modo Safira é assim: vou jejuar e ficar com a cara bem contrita, de consagrar. Não, eu não vou comer esse bolo hoje porque eu estou no jejum de Daniel por 21 dias. Safira. O modo Safira é o modo que gosta de ser visto. É aquela pessoa que fala muito sobre humildade, mas adora holofotes. Que é o modo Safira. É a forma dela de ganhar a atração das pessoas. Olha como todo mundo vê como eu sou espiritual. O modo Safira é aquela mulher, meu Deus, que você olha pra ela e diz: isso aqui é uma mulher de Deus. Aí quando vem
alguém que fala seus pecados e diga assim, mulher, hoje eu tava que eu digo assim, Deus não deixa eu perder minha salvação. Aí a pessoa, olha que carnal. Não, gente, é porque a gente aprendeu a ver errado. A gente não sabe ver o outro falar de suas próprias mazelas sem julgar. Quantas vezes eu cheguei aqui nua e crua pra vocês, verdade ou não? Nunca menti sobre mim. Tem hora que eu digo, Deus me ajude a permanecer salva, porque tem hora que dá vontade de... não é? Tem uns filhos teus, Deus, que não dá pra ter paciência. Verdade ou não? É ou não é, minha gente? Para de ficar fingindo que você... Não, porque eu sou uma pessoa tão temperante. Tem mulher que eu conheço que eu digo assim, Senhor, é a mesma? Eu falo, meu Deus, ela é tão agitada, ela... no dia a dia. Aí quando sobe no altar, eu já vi umas assim, viu? Eu já vi, eu falo, meu Deus, eu sou a pior. Meu Deus, eu sou uma megera. Não é? A gente fica se sentindo péssima. Mas é porque é máscara, é cena, é Safira. Tá só escondendo. Deu uma parte, escondeu a outra e fingiu que deu tudo. Gente que se maquia demais. Muito santo. Todo mundo tá errado, eu tô certo. Cuidado. Estar no modo Safira pode matar. Matou ou não matou? Matou em 2 sentidos. E eu vou provar pra você. Antes de morrer fisicamente, ela já estava morta. Sabe por quê, gente? Porque uma pessoa que vive pra impressionar os outros já morreu dentro de si. Cansa, gente. Sempre vai ter uma pra agradar, outra pra receber mais um like. Ela vai viver assim, ó, de performance em performance. E uma pessoa que vive de performance, não vive pra si mesmo, sua vida real, já tá morta. Ó, faz é tempo. Ela já morreu. Ela tá exausta. Por fora tá bonita, maquiada, linda, consagrada, a Bíblia desse tamanho. Pá! Mas por dentro ela sabe que é uma farsa. Ela sabe que é uma mentira. Ela sabe. Aí tem raiva e medo das verdadeiras. Verdade ou não? Aí quer acabar com as verdadeiras. Eu digo, menina, mulher, melhore. Não é? Gente. Deixa eu te dizer, o modo Safira é perigoso. É muito perigoso. Uma vez, eu já contei isso aqui. Eu tenho muitas histórias. Eu tenho um livro que nunca poderá ser escrito, meu Deus. Se tem alguém que tem história nesta vida, está diante de vós. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja. Geralmente eu sou bem recebida, amada. As pessoas, ai pastor, aquela mensagem, aquela. Glória a Deus. Que é o alívio da alma. Mas vez ou outra a gente pega uma Safira. Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega, a gente pega uma Safira. Gente, as Safiras são as piores. É melhor a gente mostrar a nossa verdade sem religião pra Deus do que vender uma mentira hipócrita. Peguei uma Safira, entrei no carro. Mulher, eu saí da minha casa, não sei quantas horas de voo, pra ir pregar na igreja da Safira. Porque uma amiga minha me pediu. A vontade que tinha era voltar pra amiga e dizer, mulher, que trabalho faz que tu me colocou. Mas não pedi não. Deixa com Deus, que até porque se eu fosse falar, né, aí ela ia ter uma visão diferente da Safira. Deixa ela pensar que a Safira não era Safira, né? Deixa só eu que vi que era Safira. Entrei no carro da Safira. Gente, não sei quantas horas dentro do carro. E eu pensei, calculando com a minha coisa. Vim aqui com todo o meu amor, com todo o coração, servir a igreja local de Safira. Servir ela com todo o meu coração. Porque é assim, gente, vocês pensam que é fácil aí. Ai, que lindo, que amor, entrar no avião. Vai, tu fica acabado. É ou não é? Dói as costas, dói tudo. Você deixa a sua casa, a sua cama, o conforto do seu lar. Você prepara o sermão, você estuda o sermão, porque você tem que pregar o sermão que deram, com o tema que deram. Cheguei, entrei no carro, a Safira fez assim. Ai, pastora. Safira costuma elogiar metendo pau. Safira é assim. Ela faz um elogio, parece elogio, gente, mas no fundo ela quer te descredibilizar. Safira fez assim, te admiro tanto. Quando disse assim, te admiro, eu digo, será? O que é que vem aí? Te admiro tanto, pastora. Que capacidade que você... Assim, gente, a capacidade que você tem de sair, deixar suas filhas em casa, sozinhas. Ai, pastora, eu tenho uma pilha assim, ó, de convite, mas eu sou aquela mãe leoa que lambe a cria. E eu pensei, eu sou o quê? O gato? Na hora. Gente, quando aquela mulher disse aquilo pra mim, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui, Deus? Diante desta Safira.
Falei, mas rapaz, eu vou até beber um copo d'água. Falei, a pessoa fica 3 horas no avião pra ter uma raiva dessa. Aí nessas horas eu era pra dizer assim, mulher, pois me leve de volta. Me leve de volta agora que eu vou lamber minha cria. E você que fica aí com sua conferência com as mulheres, diga assim, a pastora Thalita não veio não, ela foi lamber a cria. Dá vontade, dá ou não dá? Mas eu respirei fundo, eu digo, Deus, pobre das ovelhas não tem nada a ver. Então eu vou, Senhor. Bebi um copo d'água, respirei fundo, eu digo, meu Deus, sou a pior das mães. Eu sabia que eu não era, que tenho identidade bem firmada em Cristo Jesus. É ou não é, princesa linda? Aí eu respirei fundo. E sabe o que foi que aconteceu? Alguns meses depois, Safira estava aonde? Nas principais conferências. Eu falei, Safira deixou de lamber a cria. Sabe por quê? Safira fala de humildade, mas adora holofote. Finge que é uma coisa que não é. É melhor você levar a sua oração quebrada para Deus do que sua performance. Eu me lembro que teve um ano que eu só ouvi essa música, Broken Prayers. Não sei se já ouviu aquela menina. Como é o nome da menina, Sara? Uma americaninha. Não sei não, o nome dela é difícil. Se eu falar aqui, Fran tá bem do meu lado, professora de inglês, eu não vou arriscar. E essa música dela falava de orações quebradas. Não é melhor a gente levar nossas orações quebradas? É Deus dizer, Deus, tô eu aqui, ó Deus, essa tua filha que o Senhor tem que ter muita graça e misericórdia. Não, ela busca agradar a Deus. Deixa eu te dizer, é melhor sua verdade imperfeita do que essa mentira bem embalada. É melhor. Deus quer sinceridade. E aí, sabe o que é que acontece? Safira chega, mente, pá, a bicha morreu na hora. Parece duro. A gente pensa, Senhor, precisava disso tudo. Sabe o que é que Deus estava tentando ensinar para a igreja logo no começo? Eu não aceito hipocrisia no meu altar. E Deus continua hoje falando, viu? Pode parecer que não morreu na hora, mas tá morrendo. Porque Deus não aceita. Não aceita mentira no altar. Ele não tolera. Pode parecer que demorou. Naquela hora foi imediato, mas a morte vem. E nós precisamos estar atentos a isso. A gente não está aqui para impressionar ninguém. A gente está aqui para obedecer a Deus. Eu vou dizer de novo, a gente não está aqui para impressionar ninguém. A gente está aqui para obedecer a Deus. Aí sabe o que acontece? Vem Esté, totalmente diferente. Tinha tudo. Tinha o poder, tinha um palácio, tinha a coroa, tinha o dinheiro, tinha o marido. E podia perder tudo se ela arriscasse ser pelo povo. Mas ela não pensou 2 vezes. Sabe por quê? Porque a obediência verdadeira não é perguntar o que é que os outros vão pensar de mim. A obediência verdadeira é dizer o que Deus espera de mim. Essa é a obediência real. Não é, será que com essa minha performance as pessoas vão me aplaudir? É, o que é que Deus espera de mim nesse momento? Porque eu existo para agradar a um. Eu existo pela plateia de um somente. Quando você estiver num momento difícil, sem saber o que você deve fazer, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Pense sobre o que Deus espera de você. O que é que Deus espera de você? Safira mentiu para impressionar. Esté arriscou tudo para obedecer. Uma mudou o comportamento, a outra o coração. Uma vivia para a plateia, outra vivia para Deus. A mulher processada é essa. Muda o comportamento de acordo com o ambiente. Na célula é uma pessoa, na igreja é outra, em casa sangue de Cristo. É ou não é? Posta sobre perdão, mas vive no rancor. Posta sobre humildade, não é? Mas só Deus sabe. Sabe por quê, gente? Porque não tem identidade firmada. É uma mulher de máscaras. É uma mulher processada. Ela é generosa quando tem câmera, mesquinha quando ninguém vê. Amorosa na igreja, mas ríspida em casa. Porque o que move ela não é a transformação, é a performance. A gente precisa ter muito cuidado. A gente não pode ser essa mulher jamais. 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 Quando você falhar, e você vai falhar, eu vou falhar. Todas nós vamos falhar em algum momento. Quando você estiver triste, quando você estiver chateada, quando você falhar, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar sobre sua falha. Se preocupe em ajoelhar, se arrepender, chorar e dizer:
Senhor, me perdoe se eu desagradei o teu coração. Porque se quando a gente falhar, a gente se preocupar mais com o que as pessoas vão pensar do que com o que Deus está pensando, há um grande desvio de caráter no nosso coração. Quando você falhar, e você vai falhar, não pense nas expectativas que você vai frustrar. Pense em quem você deve pedir perdão e voltar a agradar. Porque nós estamos aqui para ser uma mulher com o coração alinhado com Deus, não com a multidão. O nosso coração precisa estar alinhado com Deus e não com a multidão. Teve uma vez que uma moça perguntou assim para mim: pastora, como é que você lida com as críticas? Porque sempre quem tem visibilidade tem críticas. E aí você pensa, é porque quando a gente vive e quando a gente se esforça para isso, porque você tem que se esforçar para isso, para agradar a plateia de um, que é o Senhor, você não se desgasta com a crítica de muitos. Entende? Então, quando você vive e você é movido a agradar a Deus, você não se desgasta quando você desagrada os homens. A minha mãe sempre me ensinou isso. Ela: minha filha, olha para Jesus, foca em Jesus. Gente, eu sou uma bicha velha, 41 anos. Você pensa que minha mãe para de me ensinar? Nunca. Toda vez que eu vou pregar, eu mando usar pra mãe: mãe, hoje eu vou pregar, ora por mim. Ela: amém, minha filha, vou orar por você. E ela manda. Aí ela manda música, ela manda texto. Ela diz: estou orando. Dobra o seu joelho, para de olhar para as pessoas. Ela me dá cada lapada. Para de se importar com os outros, olha para Jesus. Outro dia ela estava aqui, ficou 6 meses com a gente. Foi ou não foi? Oh, que saudade da minha mãe. Não é, Fabi? A casa não é a mesma sem ela. E aí eu tava com um discurso bem assim, bem me achando. Não vou descansar. Eu comigo: vou não, mãe, eu preciso. Eu vou descansar esse ano, vou abrir mão. E minha mãe só ouvindo, deixou eu falar várias vezes. Aí quando terminou, depois de um tempo, ela: ouvi você a semana toda. Sente aqui. Eu vou deixar você descansar. E Deus não está com raiva se você descansar, não. Mas você não vai abandonar aquilo que Deus colocou na sua vida. Pare de olhar para aquilo que os outros estão falando. Você vai continuar. Eu: tá bom. Já até desisti. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para melhorar. Nós estamos aqui para crescer. A gente não está aqui para parar, tá? Não. A gente está aqui para agradar ao Senhor. Nós estamos aqui para entregar para Deus o nosso melhor. Quem quer ser uma mulher melhorada aqui, levanta a mão. Fique em pé no seu lugar. Se você quer ser a mulher que sabe onde está a sua fonte, feche seus olhos. Se você quer ser a mulher que sabe em quem confiar, se você quer ser a mulher que muda o coração para obedecer a Deus, não para agradar homens, feche seus olhos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Todas nós precisamos de Jesus, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. Talvez hoje você esteja precisando e pensando: eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de um consolo. Talvez hoje você entrou aqui dizendo assim: eu precisava aquela conta paga, eu precisava aquele sonho realizado, eu que precisava daquele suprimento. Não, a gente precisa mesmo é de Jesus. É dele que a gente precisa. Ele é a nossa suficiência. Sem Deus não somos nada, nem ninguém. Se nos deixarmos a nós mesmas, seremos as piores das processadas. Se a nossa dependência não estiver em Jesus, a gente nunca vai conseguir ser Esther, que se importa mais com os outros do que com a sua própria vida. Se a nossa dependência não estiver em Jesus, a gente nunca vai conseguir ser a mulher de Sarepta, que se importa mais em obedecer do que se manter viva. Se não depender de Jesus, a gente nunca vai ser a Abigail, que espera o tempo certo e age da maneira certa. Mas com Ele, nós podemos. Nós podemos. Com Deus, a gente vai dar conta. Sem Ele, não é possível. Mas com Ele, todas as coisas são possíveis. Então aí no seu lugar, se você precisa se arrepender, se você precisa se ajoelhar, se você precisa dizer: Senhor, me perdoe todas as vezes que eu me comportei como uma processada,
Todas as vezes que eu tentei mudar o comportamento, mas não mudei o coração. Todas as vezes que eu tentei mudar por fora, mas não mudei por dentro. Todas as vezes que eu tentei mudar a rotina, mas não entreguei a raiz. Todas as vezes que eu tentei resolver o meu problema, mas não me entreguei à confiança do Senhor. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor. Você pode fazer essa oração no seu lugar e dizer: me perdoe, Senhor. Ah, Senhor, nos perdoe, Pai. Nós somos tão falhas, tão falhas, tão falhas. Ah, Senhor, o que seria de nós sem a Tua boa mão de graça, Senhor? Nos perdoe, Pai. Nos perdoe. Quantas vezes nós tentamos controlar o tempo, controlar as coisas, as situações. Nos perdoe, Senhor, quando a gente tentou fazer do nosso jeito. Quando a gente tentou apressar a promessa, perdão, Senhor. Perdão quando nos assemelhamos a Sara, perdão, Senhor. Quantas vezes fomos Sara, perdão, Senhor. A gente até creu, mas não confiou, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão. Quando foi no nosso tempo, da nossa forma, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão quando o nosso coração estava tão preocupado com os outros, e ele deveria estar preocupado com o Senhor. Perdão, meu Deus. Oh, meu Deus, nos perdoe, Senhor. Quando as pessoas falaram mais alto do que o Senhor, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, quando os outros foram mais importantes do que o Senhor na nossa vida. Perdão, Senhor. Perdão quando a intemperança dominou e a paciência não foi o árbitro. Perdão, Senhor. Nós queremos ser uma mulher centrada. Nós queremos ser Abigail, queremos ser Esther. Nós queremos ser uma mulher que agrada o Teu coração. Nós queremos melhorar de fato, de verdade. E nesse momento, Senhor, toque em cada mulher que está aqui essa noite. Toque, toque, toque. Transforme. A nossa vida é Tua, o nosso coração é Teu. Limpa, Jesus, limpa, limpa. Lava, purifica, transforma. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Tira a dureza do nosso coração. Nos dá um coração quebrantado. Faz a gente pecar e perceber logo. Faz a gente ser rápida em se humilhar, em se arrepender, Senhor. Nós queremos ser melhor. Nós vamos ser melhor. Nós fazemos esse compromisso, Senhor, que o Senhor sempre seja maior, mais importante, acima de tudo e de todos no nosso coração. E que ao chegar o fim do ano, todas aquelas promessas que nós fizemos, nós possamos olhar para trás e dizer assim: eu fui na fonte. Eu não só pedi água do poço, eu procurei a fonte. A fonte me deu uma água de beber para a vida eterna. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu tens tudo o que nós precisamos. Tu tens o alívio que a nossa alma precisa, o perdão que o nosso coração precisa, o abraço, o amor, o suprimento. Nos ajude a encontrar e procurar a fonte antes de ir ao poço. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ainda de olhos fechados.